E aí, pessoal, se o nome Fundação Setup apareceu no edital, pode ter certeza que este é o lugar certo. Hoje a gente vai decifrar de vez o código dessa banca que costuma deixar muito concurseiro de cabelo em pé. Entender como ela pensa é, sem dúvida, o primeiro passo para sair na frente da concorrência. Vamos lá? Pois é, essa é aquela dúvida que tira o sono de muita gente, não é verdade? A falta de informação sobre uma banca pode sim sabotar meses de estudo. Mas olha, a boa notícia é que toda banca tem um padrão, um jeito de ser. E o nosso objetivo aqui é justamente esse: mapear o DNA da setup para que a preparação seja precisa, certeira, sem desperdício de tempo. O professor Beto Fernandes toca num ponto crucial aqui. Uma avaliação baixa lá no Google pode até indicar problemas administrativos, claro, mas isso não diz nada sobre o estilo da prova em si. O que realmente importa para quem está na batalha do estudo é o que aparece no caderno de questões. E é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Beleza, então vamos começar do começo. Para a gente entender a prova, primeiro precisamos entender quem a cria, de onde veio a setup, qual é a filosofia dela. Conhecer a identidade da banca já nos dá as primeiras pistas sobre o que esperar no dia do concurso. A setup não é nenhuma novata no mercado, viu? Já são mais de 15 anos de história, com sede em Belém, no Pará. A atuação dela se concentra principalmente nos concursos da região norte. Isso significa que ela tem uma familiaridade muito grande com as particularidades e as necessidades dos órgãos públicos locais. Um ponto que chama bastante atenção na identidade da setup é o investimento em tecnologia para garantir a transparência do processo. Essa possibilidade de acessar a própria folha de respostas digitalizada, por exemplo, é um diferencial muito importante. Dá mais segurança e confiança ao candidato. Bom, chegamos à parte mais crítica da nossa análise: o estilo e as características das provas. O que o candidato encontra ao abrir o caderno de questões da setup? Essa citação do professor Ítalo Trigueiro é a melhor definição possível da banca. Questões diretas significa que a setup não costuma usar textos longos, cansativos ou criar aquelas famosas pegadinhas. O objetivo ali é bem claro: avaliar se o candidato sabe o conceito sem rodeios. Então, o que isso tudo significa na prática? Significa que o estudo deve ser focado no essencial. A setup valoriza a lei seca, ou seja, o texto literal da lei. Ela não vai exigir um conhecimento profundo de jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, nem de doutrina, que são as teorias dos estudiosos do direito. O foco é testar a base, os conceitos fundamentais da matéria. Agora, atenção aqui. Se existe uma matéria que merece um capítulo à parte na análise da setup, essa matéria é língua portuguesa. Ela não é apenas mais uma disciplina. Em muitos casos, é o grande divisor de águas entre quem é aprovado e quem fica pelo caminho. Esse perfil gramatiqueiro significa que, diferente de outras bancas que focam muito em interpretação de texto, a setup quer saber se o candidato domina as regras. É crase, concordância, regência, pontuação. O estudo precisa ser direcionado para a gramática normativa, aquela do livro, sabe? E para não restar nenhuma dúvida sobre a importância de português, basta olhar para a estrutura de provas como a do Bampará. Veja só. Língua portuguesa teve o dobro de questões das outras disciplinas de conhecimentos básicos. Isso mostra que um bom desempenho aqui é absolutamente estratégico para a pontuação final. Olha só um exemplo prático desse estilo. Uma questão sobre a grafia correta do diminutivo. Parece simples, mas é o tipo de detalhe técnico que a banca adora cobrar e que muita gente acaba errando por falta de atenção a essas regras de morfologia. Ok, a gente já entendeu quem é a setup e como ela cobra as matérias, especialmente português. A pergunta agora é: como usar essa informação para montar uma estratégia de estudo eficiente? Vamos transformar essa análise toda em ação. A estratégia fica muito clara aqui. O tempo de estudo deve ser investido em dominar a lei seca e os conceitos básicos, em vez de se perder em discussões teóricas complexas. Para a setup, é um estudo de profundidade no que é essencial e não de amplitude no que é acessório. Um dos maiores desafios ao estudar para a setup é a escassez de provas anteriores. Mas aqui vai uma dica de ouro dos especialistas. Resolva questões de nível médio da Fundação Carlos Chagas, a FCC. O estilo direto e o foco na lei seca e na gramática são muito semelhantes, o que torna as provas da FCC um material de treino simplesmente perfeito. Vamos agora amarrar todas as pontas, resumindo as principais conclusões e traçando um plano de ação final para a reta final da preparação. Depois de tudo isso, a grande conclusão é: a setup não é um bicho de 7 cabeças.
pelo contrário, é uma banca bastante previsível. Ela recompensa quem faz o dever de casa, quem estuda de forma objetiva e focada naquilo que realmente cai na prova. Para organizar os estudos, a gente pode pensar neste plano de ataque de 3 passos. Primeiro, construir uma base sólida na teoria, dominando a lei seca e os conceitos essenciais. Em paralelo, dedicar um tempo especial para a gramática normativa. E, por fim, o mais importante, praticar incansavelmente com questões. É resolvendo exercícios que o estilo da banca se torna familiar. E para colocar esse plano em prática e entender na pele como a setup funciona, não há atalho. É preciso resolver provas. Para quem quer ter acesso a materiais direcionados e treinar com questões reais da banca, a dica é entrar em contato com a Foca na vaga pelo WhatsApp. O link está aqui na descrição. Agora o mapa do território da setup está revelado. A banca não é mais uma desconhecida. A pergunta que fica é: como esse mapa será usado para conquistar a aprovação? A preparação estratégica começa agora.